Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e hoje nós vamos estudar mais uma lição das revistas da CPAD na classe dos adultos. E a lição de hoje, que vai ser estudada em classe no dia 30 de janeiro, tem como título Como Ler as Escrituras. O textuário da nossa lição diz: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30. A verdade prática diz: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Então, aqui nós vimos duas coisas importantes, que uma é o texto áureo, que é a história do eunuco, lá em Atos capítulo 8, o qual Filipe chega ao carro e ali ele está lendo o profeta Isaías e Filipe faz uma pergunta pertinente ao título da lição e por isso que está no texto áureo, que é: Entendes tu o que lês? E aí ele vai dizer que não está entendendo porque não tem ninguém que o explique. Esse texto áureo, ele já mostra, qual será o teor da nossa lição, que é a interpretação, como ler e interpretar as Escrituras. E na verdade prática nós temos também uma coisa importante, que são as técnicas de interpretação bíblica que nos auxiliam na compreensão do texto, porém essas técnicas elas não são infalíveis. Por isso nós necessitamos do auxílio do Espírito Santo para nos ajudar a interpretar as Escrituras. A leitura bíblica em classe é muito importante que você realize aí na sua casa. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 26 a 30. Então você pode dar uma paradinha no vídeo, pausar o vídeo e efetuar a leitura aí na sua revista ou na Bíblia, Se você ainda não fez, faça, porque a leitura bíblica ela é muito importante para o entendimento da lição. A estrutura da lição, a lição está estruturada em três pontos principais. O primeiro, a Bíblia precisa ser interpretada. Então, nós vamos ver a necessidade de uma boa interpretação bíblica. O segundo ponto são os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia. Nós vamos ver sobre a autoridade da Bíblia, que é um pressuposto, a iluminação do Espírito Santo, o valor da experiência, tudo isso no ponto principal de número 2. E no ponto principal de número 3, nós temos aí regras básicas de interpretação. Nós vamos ver um pouquinho sobre regras, mas como já vimos, na verdade prática, as regras não são infalíveis. Portanto, é necessário que nós dependamos da ação e da iluminação e da inspiração do Espírito Santo. Então vamos lá, no ponto de número 1, iniciando aí a nossa lição, a Bíblia precisa ser interpretada. Então, nós que somos leitores da Bíblia, todo leitor, ele acaba sendo um intérprete da Bíblia, porque você vai lendo e interpretando a Bíblia. Isso é quase que automático, Você lê e interpreta a Bíblia. O subponto de número 1 diz a importância da exegese. A palavra exegese vem de de duas palavras, digamos assim, gregas. Uma é ex, que significa
que é traduzido como fora, né? E again com o sentido de guiar. Então, unindo essas duas palavras, ex e again, nós temos exegese. No português, exegese, que nada mais é do que guiar para fora. Na questão do texto, é extrair, tirar para fora, extrair a intenção do autor, a intenção das palavras do texto. É trazer para fora, não colocar o nosso significado no texto, né? Mas sim retirar o significado original do texto, ou pelo menos tentar chegar a este ponto, que é o contrário de exegese. E exegese é guiar para dentro, né? É você colocar as suas ideias, as suas concepções pré-concebidas dentro do texto, colocando um significado que o texto não tem. Então, esse primeiro ponto aí nós vimos a importância da exegese. Por que ela é importante? Porque a exegese bíblica correta, ela nos ajuda a retirar o significado exato do texto. No subponto 2, nós temos aí as limitações dos leitores. Então, toda vez que lemos a Bíblia, como eu já disse, nós estamos interpretando. O problema é que muitas vezes nós já trazemos conosco nossas próprias ideias pré-concebidas antes de começarmos a leitura da Bíblia. Ou seja, às vezes nós temos uma ideia pré-concebida sobre determinado texto da Bíblia, das Escrituras. E determinado texto já na nossa mente já tem um pré-significado. Nós vamos ler esse texto já com uma pré-ideia, né, uma pré-concepção do que nós vamos entender ali. Então isso é um problema. Por quê? Porque isso, na maioria das vezes, nossa pré-concepção, nossa ideia, né, já concebida antes da leitura do texto, nos leva a caminhos errados, a significados errados, que não ajudam na compreensão exata do texto. Então, esse ponto aí, nós entendemos que nem sempre o entendimento, né, o autor coloca entre aspas aí, daquilo que lemos, reproduz a verdadeira intenção do Espírito. Nem sempre. E eu digo para você que, na maioria das vezes, nós já vamos para a leitura da Bíblia com um conceito, um pré-conceito, e geralmente esse conceito, essa significação não bate com a verdade das Escrituras. O subponto de número 3 diz a natureza das Escrituras. Então aqui nós vamos ver que os textos canônicos, nós já estudamos isso em lição anterior, eles possuem as suas particularidades e isso não pode ser ignorado. Ou seja, existem os estilos literários, né? Narrativas, poesias, as crônicas, as profecias, as parábolas, né? Todos esses estilos, gêneros literários, precisam ser interpretados como tais. A poesia precisa ser interpretada como poesia. A profecia precisa ser interpretada como profecia. A narrativa precisa ser interpretada como narrativa. E assim por diante. As parábolas precisam ser interpretadas como parábolas.
Se nós não entendermos isso e não buscarmos a orientação do Espírito Santo, nós vamos fazer uma confusão tremenda, né, nos textos que nós vamos ler. Então, nesse primeiro ponto, a Bíblia precisa ser interpretada e interpretada corretamente. Quando nós falamos que o verdadeiro sentido do texto é o pretendido pelo autor, essa é uma afirmação correta. Porém, pela distância que os textos foram escritos, você pega o Apocalipse aí, ano 90 da nossa era, já é uma distância enorme. Imagine os livros do Antigo Testamento. Então isso é uma dificuldade para nós chegarmos na intenção original do autor exata, na intenção exata do autor. Porém, nós precisamos tentar, né, uma exegese pura, sadia, que chegue o mais próximo daquilo que o autor queria dizer quando ele redigiu o seu texto. Então, se você tem alguma pergunta aqui nesse ponto, deixa aqui nos comentários, nós vamos interagir com você e vamos aprendendo uns com os outros. Vamos então para o segundo ponto, né, o segundo ponto principal, que são os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia. Então, pressupostos pentecostais. Primeiro, a autoridade da Bíblia. Nós pentecostais cremos que o livro sagrado que temos, né, em nossas mãos, que é a Bíblia, ele é totalmente inerrante, inspirado por Deus, inerrante e infalível. Então, nós cremos que tudo que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Você pode conferir em Romanos 15:4, tudo que antes foi escrito para o nosso ensino. Então, os pentecostais creem, tá, na autoridade da Bíblia. A Bíblia é inspirada, plena, é inspirada divina, plena e verbalmente. A Bíblia é inerrante em questão científica, doutrinária, histórica, e também é infalível, porque a Bíblia não falha de forma alguma. O subponto 2 diz a iluminação do Espírito Santo. Então, somente um estudo racional, nós precisamos estudar a Bíblia racionalmente, obedecendo a gramática, os gêneros literários. Porém, somente o estudo racional das Escrituras não é o suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Apesar de ela ter as suas particularidades de texto, gramaticais, gêneros literários, figuras de linguagem, ela é um livro inspirado por Deus. E ninguém melhor do que o próprio autor para explicar o texto, o livro. Se você já escreveu algum livro, você é a pessoa mais indicada para interpretar o livro, para explicar o livro, para ensinar o livro. É nada mais óbvio. Então esse ponto 2 aí falou da iluminação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ilumina a nossa mente à medida que estudamos e nos concede a compreensão exata. É por isso que, quando nós vamos ler a Bíblia, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Senhor, me dê compreensão, me dê iluminação, me ajuda a entender a Tua palavra. E o Espírito Santo virá e nos abençoará com a compreensão. No subponto 3, o valor da experiência. Então, as verdades bíblicas, quando as verdades bíblicas são confirmadas, né, na nossa vida, na vida da igreja,
Nós temos um texto em Marcos 16 e 20 que diz que quando os discípulos saíram, o Senhor ia confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Isso é as verdades bíblicas sendo aplicadas na nossa vida. As verdades bíblicas sendo aplicadas na nossa vida. Isso gera experiência. Isso é muito bom quando você vê a Bíblia se cumprindo na sua experiência de vida. Isso é maravilhoso. Porém, cabe uma ressalva. Nenhuma experiência e nenhuma tradição é acima da autoridade da Bíblia. Nenhuma experiência humana, nenhuma tradição da igreja deve estar acima de toda a autoridade, da Bíblia. Primeiro, a autoridade da Bíblia. Segundo, a nossa experiência. A Bíblia, a Escritura, deve ser confirmada nas nossas experiências, né? Mas as nossas experiências nunca podem estar acima das Escrituras. Ok? Esse segundo ponto, então, nós terminamos aqui, falamos sobre os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia. Vimos que os pentecostais creem na autoridade da Bíblia, que carecem da iluminação do Espírito Santo, e vimos também o valor da experiência, quando a Bíblia é aplicada e nós temos experiência com Deus na aplicação da palavra dele na nossa vida, e também nós vimos que a experiência não deve estar acima das Escrituras. Se você tem alguma dúvida nesse ponto, algum comentário, deixa aí nos comentários para nós interagirmos. Então vamos para o terceiro e último ponto, regras básicas de interpretação. Então nós vamos ver aqui algumas regras básicas para uma boa exegese, uma boa interpretação. Primeiro, a Escritura é sua própria intérprete. É a máxima, é a regra áurea da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia ensina a própria Bíblia. Então vamos lá. Nós temos o termo hermenêutica, né? Que no grego é hermenêutikos, que na teologia designa princípios que regem a interpretação do texto sagrado. Então, hermenêutica sagrada são princípios, regras, a ciência que é usada para interpretar os textos sagrados. Devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão do texto. Ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando você tem um texto que não seja de fácil compreensão, você deve procurar um texto paralelo ao texto que você tem dificuldade para explicá-lo. Eu vou dar um exemplo. Gênesis 14, versículo 20, vai falar da relação de Abraão com Melquisedeque. E a Bíblia, na versão Almeida Corrigida e Fiel, o texto já está claro. E Abraão deu dízimos a Melquisedeque. Porém, na Almeida Revista e Corrigida, isso não fica claro, né? O texto diz, e deu-lhe o dízimo de tudo. Mas deu-lhe o dízimo quem? Melquisedeque deu o dízimo a Abraão ou Abraão deu o dízimo a Melquisedeque? Mas quando você usa essa regra, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, você vai para Hebreus 7 e 6 e você vê claramente que foi Abraão que deu o dízimo a Melquisedeque. É Bíblia interpretando a Bíblia. Então, quando você tem um texto obscuro, difícil de difícil compreensão, primeira coisa que você deve fazer é procurar um texto mais claro, que seja correlato, né? Às vezes não é tão correlato assim, mas um texto que esclareça aquele outro texto que você tem dificuldade. A Bíblia interpreta a própria Bíblia.
Ok? Então aí o subponto 2, princípios de interpretação bíblica. Então, o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. A Bíblia, ela, na sua maioria, ela é literal. Então você deve interpretar o texto como ele é, literalmente. Se houver elementos que não caiba numa interpretação literal, aí nós devemos optar para o simbólico alegórico. Porém, é preciso muito cuidado, né, quando nós vamos fazer uma interpretação alegórica ou simbólica, porque a interpretação alegórica e simbólica ela abre muitas vezes nós caímos no perigo de alegorizar aquilo que não é alegórico. Então, é literal, sempre literal, aquilo que é literal. Se não é literal, é simbólico, mas é preciso ter uma sensibilidade, um entendimento muito bom para saber aquilo que é literal e aquilo que é simbólico. Então, cuidado com as expressões simbólico e alegórico, né? Nós podemos cair em alguns erros, que foi o caso da transubstanciação, né? Mateus 26, Jesus disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Então, quando Jesus estava partindo o pão, ele disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Mas aquilo era o corpo de Cristo? Ele estava tirando pedaços de si mesmo e entregando para os discípulos? Então, logicamente, que esse texto não deve ser tomado como literal, né? Um outro princípio que nós precisamos entender na interpretação bíblica é a aplicação do contexto. Analisar o contexto, pelo menos o contexto imediato, que é o texto acima e o texto abaixo do texto que você está lendo, né? Então você precisa ler o texto como um todo, não tirar partes do texto, né, para interpretar. Aí aquele famoso versículo não, né? Aquele famoso ditado, aquela máxima da interpretação. Texto fora de contexto é pretexto. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então a Bíblia precisa ser interpretada como um todo. Tá? A gente chama isso de contexto bíblico, ou seja, uma doutrina não pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares, né? Então a Bíblia não, uma doutrina, quando eu fixo uma doutrina, quando as doutrinas já estão fixadas, né, pelos estudiosos antigamente, hoje nós temos as doutrinas básicas da Bíblia, porque doutrina é doutrina e tem o mesmo assunto em várias partes da Bíblia, né? Nunca se fundamenta uma doutrina em um texto só. Isso é muito perigoso, ok? E para encerrar, subponto 3, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Então, nossa ortodoxia, né? O que é ortodoxia? Ortodoxia é aquilo que é aceito como genuíno, né, por uma determinada comunidade, né? Então a nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Então todos os métodos de interpretação modernos, digamos assim, que negam a inspiração verbal da Bíblia, a inspiração plenária da Bíblia e a autoridade da Bíblia, nós devemos rejeitar. Tá? Não podemos usar métodos subjetivos, né? Porque aí o que vai acontecer? Nós vamos tentar colocar aquilo que nós queremos que o texto significa para nós, aquilo que nós queremos que o autor fale, e na verdade ele já falou e o texto tem um sentido só e é o que o autor quis colocar. Não é exegese, mas é exegese, ok? Então nós precisamos reconhecer
usar, melhor dizendo, as técnicas de hermenêutica, porém não podemos nos esquecer que elas não são infalíveis. Então nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para guiar as nossas vidas. Ok? Então o que nós aprendemos aqui? Vimos algumas regras, né, básicas da interpretação das Escrituras, que são muito úteis, porém não infalíveis. Nós precisamos tomar muito cuidado, né, quando nós vamos interpretar a Bíblia. Busque a orientação de Deus, busque a iluminação do Espírito Santo, a inspiração nas Escrituras, para que Deus possa abençoar a sua vida. Ok? Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.